Olá, muito bem-vindos, bem-vindas à terceira aula do nosso desafio da espontaneidade. E antes de começarmos, certifique-se que você está com o caderno e a caneta, porque é sempre importante anotar os insights, as reflexões ou até mesmo sentimentos que surgem durante a aula. Então, a nossa aula de hoje eu vou chamar de Libertando-se da comparação, o caminho da singularidade. Nas aulas anteriores, exploramos as máscaras da perfeição e vimos como ela cria prisões internas, tensões no corpo, na vida e limita a espontaneidade, né? Hoje, vamos aprofundar em um dos combustíveis mais fortes dessa máscara, que é a comparação. A comparação é um hábito que pode ser silencioso, mas ele é incrivelmente poderoso. Sempre que nos medimos pelos outros, em aparência, em inteligência, em conquistas, em bens materiais ou até mesmo em aprovação, criamos uma divisão dentro de nós e surge uma lacuna entre quem realmente somos e quem sentimos que precisamos ser para sermos vistos, para sermos amados, aceitos. Essa lacuna, ela não é inofensiva, ela gera muita tensão, muito desgaste emocional, muita ansiedade, né? E até mesmo um esgotamento profundo da nossa energia vital, causando depressão, causando milhões de sentimentos de enfermidades até. A raiz da comparação, onde estará? Né? A comparação não surge do nada, ela começa cedo, ainda na infância. Quantos de nós ouvimos frases como: olha como seu irmão faz melhor que você, por que você não é mais comportado do que fulaninho? Desde pequenos, somos ensinados a medir o nosso valor olhando para fora, em vez de reconhecermos a singularidade que habita dentro de nós. O que faz a escola com notas e rankings? Né? Reforça ainda mais essa ideia. Alguns são melhores, outros piores. E assim vamos construindo, sem perceber, uma lente distorcida. Só me sinto suficiente se for melhor do que o outro. E aí, o que acontece? Na vida adulta, essa lente continua ativa e mais endurecida, mais colada, né, no ambiente de trabalho, né, com competições, né, os relacionamentos amorosos que podem se tornar espaços de comparação constante. Né? Será que ela me acha mais inteligente que tal pessoa? Né? Motivo de ciúme. Né? Quem é mais bonito, mais interessante? Difícil, né? E hoje, com as redes sociais, nossa senhora, essa comparação ganhou proporções gigantescas. Basta alguns segundinhos rolando na telinha para que a nossa mente comece a se medir. O corpo mais bonito, a vida mais perfeita, viagens perfeitas. Mas o que quase nunca aparece são as fragilidades, os medos, as dores, as coisas que acontecem, que não são muito gostosas de ver. E é aí que a comparação se torna mais cruel, né?
porque eu comparo o que eu sei de mim, que inclui as minhas falhas, uma vida que não é tão boa, com o que o outro mostra de si, que é apenas a vitrine, o lado bonito. Que merda! Nossa, que péssimo! Desculpa o palavreado. Aí tem a comparação e o corpo, né? O que o corpo acontece com o corpo, né? O nosso corpo, ele sente a comparação. Talvez você já tenha notado, né? Um aperto no peito, a tensão nos ombros, a ansiedade. Não sei se você percebe que você tem tiques nervosos, perna que fica balançando sem você perceber, o dedo, as mãos que ficam se mexendo sem você perceber, se cutucando. Cada vez que nos colocamos nessa medida interna, o corpo registra, como se estivéssemos sempre em estado de alerta. Agora, na visão psicológica de diversos pensadores e terapeutas que observam esse fenômeno, né, a Eva Pierrakos diz que as máscaras se alimentam da comparação. Quanto mais nos medimos pelo outro, mais nos afastamos da nossa verdade e mais drenamos a nossa energia vital. E isso bloqueia tanto a criatividade quanto a espontaneidade. Aí vem o Bert Hellinger, né? Que numa visão espiritualista, né? Que observa que a comparação são lealdades invisíveis à família, né? Que herdamos rivalidades, sentimentos de inadequação ou expectativa de desempenho que já estavam nos nossos ancestrais. O Jung também, ele alerta que a comparação, muitas vezes, é projeção. Na verdade, muitas vezes não, sempre é projeção. Aquilo que julgamos, invejamos ou admiramos intensamente nos outros, na verdade, revela parte de nós que ainda não descobrimos, que não assumimos, né? Que rejeitamos, por aí vai. Aí o Freud, como também a Eva Pierrakos, juntando, né, a psicologia com o espiritual, né, com a espiritualidade, mostra como o ideal do ego mantém padrões internos rígidos, né? Então, queremos corresponder a uma imagem interna impossível de alcançar e isso gera muita frustração e também muita culpa. E o Rogers, né, que vem falando que é algo essencial, que a autenticidade só surge quando respeitamos o nosso próprio ritmo, não o ritmo dos outros, e aceitamos a nós mesmos como somos. O Hoffman nos ensina que os padrões automáticos, como a comparação, podem ser reconhecidos, ressignificados e assim transformados em novas escolhas mais livres. Na visão mais social, né, não se trata apenas de algo individual, isso é coletivo, né? A sociedade também alimenta esse processo. Michel Foucault mostrou, né, que com o tempo internalizamos os padrões externos sociais, né, e criamos uma espécie de vigilância dentro de nós. Não precisamos mais das pessoas que nos vigiam, né, porque se fez dentro de nós alguém que nos vigia, né, alguém nos dizendo o que é certo e o que é errado. Nós mesmos nos policiamos, medindo pensamentos, emoções, comportamentos, segundo regras invisíveis. Hoje vivemos isso de forma ainda mais intensa, com a lógica da meritocracia, que só vale quem produz mais, quem é mais inteligente, quem é mais dedicado, quem atinge a meta rapidamente,
mais resiliente, mais bonito, mais rico e mais isso e mais aquilo. Esse discurso reforça constantemente que precisamos estar em competição e a comparação se torna a norma silenciosa que governa a nossa vida. Agora, não existe só a comparação quando a gente olha para o outro. Existe também a inspiração e é importante fazer essa distinção. Olhar para o outro não é sempre negativo, né? Podemos nos inspirar em pessoas que admiramos, né? A inspiração nos impulsiona, nos lembra de possibilidades que também existem em nós. Já a comparação nos prende na falta, na sensação de que nunca vamos ser suficientes. E a diferença está no olhar, porque a inspiração reconhece a beleza do outro, sem negar a própria. A comparação nos coloca em posicionamento de inferioridade ou superioridade, criando uma distância e também julgamentos e também invejas, etc. E ainda, né, falando da espiritualidade, a comparação nos afasta da nossa essência. Né? De novo, falando e falando, para um dia entrar na nossa cabeça, né? Ela nos tira do fluxo da vida, da confiança de que cada ser é único, com um propósito único, em um tempo diferente. Existe um autor que eu venho gostando muito, que é o Paul Ferrini, que fala no seu livro do Amor Incondicional, né, Reflexões da Mente de Cristo, que a verdadeira libertação acontece quando olhamos para dentro, né, quando aceitamos as nossas falhas, quando perdoamos a nós mesmos e quando dissolvemos a nossa culpa e o nosso medo. Quando cultivamos o amor incondicional, de verdade, a necessidade de nos medir pelo outro desaparece naturalmente. A espontaneidade deixa de ser uma meta e passa a ser uma consequência, né? Que é a expressão natural da nossa verdade. E existe, gente, um caminho para a transformação de tudo isso, né? E o trabalho, né, é interno. Esse trabalho interno, ele é essencial e ele envolve alguns passos simples, mas profundos, né? Que é o reconhecimento, né, de perceber os momentos que você se compara, que você projeta, que você julga ou critica os outros. Aí você tem outro passo que é a observação corporal, né, de você realmente prestar atenção onde essa comparação se manifesta no seu corpo, seja lá no ombro, no peito, no estômago, nas mandíbulas, nos olhos. Depois, identificação emocional, perceber quais emoções surgem. Medo, culpa, raiva, vergonha, inveja, né? E aí com isso vem o outro passo que é a aceitação e o outro perdão. Então é acolher nossas imperfeições, liberar a autocrítica e aplicar o amor incondicional a nós mesmos. Esse processo não é linear nem instantâneo, é uma prática contínua. Cada vez que reconhecemos a comparação e escolhemos voltar para dentro com compaixão,
damos um passo em direção à liberdade interior. Quanto mais cultivamos a aceitação e o perdão, mais leve se torna a nossa presença. Então, mais caminhamos para dar um passo para a nossa singularidade. E quando a comparação diminui, surge a consciência de que cada ser humano é um universo único, é singular. Vamos lá, gente, dar um passo para descobrir essas belezas que tem dentro de nós, essa singularidade. Hari Om.